Fala pessoal, boa noite, desculpa a demora, tá? A gente tinha marcado essa live para o horário da manhã, mas acabou não dando, aí eu remarquei agora pra noite e aí eu tive alguns probleminhas, mas agora estamos ok, tá bom? Muito boa noite. Bom, eu tinha prometido pra vocês falar um pouquinho sobre a minha vida de estudos, como que começou isso, dividir um pouquinho isso com vocês e dar algumas dicas com relação a isso, tá? Primeiro eu queria dizer o que é importante, tá? A importância disso. Eu acho que a gente da direita, a gente que se diz conservador de direita, a gente já passou daquela fase de ficar só gritando mito, Bolsonaro, não sei o que. Isso é bom, isso é legal, isso é bacana, tá? Isso é muito bom. Mas acho que a gente já passou dessa fase. A gente tem que galgar coisas mais adiante, entendeu? Então a gente tem que procurar entender algumas coisas, né? Procurar entender o que é direita, procurar entender o que é conservadorismo, procurar entender de onde veio essa coisa direita, esquerda, procurar ler os clássicos, né? E outras coisas, tá? Isso é muito importante. A gente já passou dessa fase de única e exclusivamente apoiar o Bolsonaro. A gente continua apoiando o Bolsonaro, tá? Só que agora eu acho que tá na hora da gente se aprofundar um pouco mais, tá bom? Eu acho que tá na hora da gente ir um pouquinho mais fundo, nisso. Então é isso que a gente vai tratar hoje na live, tá bom? Queria dar boa noite aí pra quem já tá online, pra quem já tá nos assistindo. E o que acontece? Eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui o que me motivou a querer estudar mais em relação a isso. Primeiro, por ver tantas pessoas conversando sobre determinados temas. O que a gente aprende na escola é muito raso, tá? Ai meu Deus, seu Sepúlveda entrou! Boa noite, seu Sepúlveda. Então, o que a gente aprende na escola, o conteúdo que a gente aprende na escola, ele é muito raso em determinados assuntos, em determinadas coisas. Então a gente precisa sair um pouco dessa coisa de, por exemplo, o que a gente aprende muito na escola é que o nazismo não presta, mas o socialismo é legal. Isso a gente aprende na escola. Só que a gente sabe que não é. Como que a gente sabe que o socialismo não é bom? Porque a gente leu outras coisas. Porque a gente se aprofundou em outras coisas, em outros materiais que mostram, que provam que o socialismo também não presta. Que não é aquilo que a escola fala pra gente, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais. Isso foi uma das coisas que me motivou a querer estudar. Eu achei um site muito bom, tem um perfil aqui no Instagram, que é o Contra os Acadêmicos. E eles têm um blog, eles têm vários artigos e várias coisas, mas eles fizeram uma coisa maravilhosa, que é assim, uma lista de ordenamento de leitura para quem quer começar realmente uma vida de estudos, tá? Uma vida de estudos mesmo, uma vida de intelectual, vamos dizer assim, né? Uma vida intelectual, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser próximo ao Olavo de Carvalho, até porque acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Na minha opinião, acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Mas eu tenho pretensão de querer saber um pouco mais das coisas, de querer entender e estudar. Então eu indico, para quem não conhece, esse site Contra os Acadêmicos, tá?
Tem perfil aqui no Instagram, eles têm perfil aqui no Instagram, tem perfil no Twitter e tem um site controsacademicos.com.br. E lá eles têm a lista de ordenamento de leitura. Eles começam bem dos clássicos da literatura, literatura grega e tudo, e aí vão para a lista de filosofia. E a lista de filosofia começa com esse livro aqui, do Sertilanges, que é A Vida Intelectual. Esse é o primeiro livro da lista. Eu vou dizer para vocês que esse livro aqui, ele é primordial para qualquer pessoa que se diga conservadora, que se diga de direita. Qualquer pessoa que se diga conservadora e de direita seria assim. Se houvesse uma obrigatoriedade no nosso meio, a obrigatoriedade seria ler este livro. Esse livro é maravilhoso. Porque ele não tem só ensinos sobre a vida intelectual em si, mas ele tem ensinos para a vida inteira. Coisas para a vida inteira, tá? Ele tá cheio de marcadores aqui, que eu vou explicar para vocês como é que a gente usa esses marcadores, tá? Mas, por exemplo, muitas coisas que a gente esbarra por aí, que a gente vê por aí, tudo começa nesse livro aqui. É impressionante, é impressionante. Por exemplo, o Sertilanges, que é esse senhor aqui, o Sertilanges, ele era um padre, tá? Eu não entendo por que não canonizaram esse homem. Sério, eu não entendo. Mas tudo bem. Então ele dá muitos conselhos para os jovens. Ele dá muitos conselhos para as pessoas que querem realmente ter uma vida de estudos. Ele fala, por exemplo, assim, tem um trecho do livro que ele fala assim, as pessoas pensam, eu tô parafraseando, tá? As pessoas pensam que ter uma vida intelectual é você se trancar num quarto e estudar o dia inteiro. E aí ele explica o seguinte, existem coisas na sua vida que não tem nada a ver com estudos, mas que são tão importantes ou mais. E aí eu parei para pensar naquilo, fiquei refletindo naquilo, para vocês terem uma ideia de como essa obra, ela não abrange apenas a vida intelectual, mas ela abrange ensinos, ela tem ensinos para toda a vida, tá? Eu cheguei nesse exemplar graças, como eu falei, à lista do Contos Acadêmicos, que é a lista que eu estou seguindo de leitura. Eu até fiz uma anotação, prendi aqui na geladeira, da lista dos prolegômenos. Eu ainda não aprendi a falar isso sem ler o papel. Então eu anotei a lista atualizada e prendi na minha geladeira, para eu não esquecer a sequência. Alguns livros eu já tenho, outros eu tenho em PDF. E essa lista aqui que eles fizeram é uma lista muito boa, é a lista dos primeiros livros que uma pessoa pode ler para começar uma vida intelectual, tá? É essa primeira lista aqui, tá bom? Eles falam muito, o pessoal do Contos Acadêmicos, eles têm uma cabeça muito boa, eles têm uma experiência muito boa. Eles falam assim, por exemplo, que a melhor idade para você começar a estudar essas coisas é com 30 anos, eu tenho 31. É lógico, quanto mais jovem, melhor, mas eles falam assim, é melhor que os mais jovens se atenham à literatura, né? Literatura grega, como é que ele fala, meu Deus? Como é que eles falam? Não é exercer o imaginário, não, é uma outra palavra. Exercitar. Para exercitar o imaginário, para depois você entrar na lista de filosofia, né? Se eu tivesse esse entendimento quando eu era adolescente, eu não teria passado por uns bocados, assim, por umas coisas muito bravas que eu passei na escola, né? Se alguém tivesse me ensinado isso, né? Agora eu posso ensinar para o meu filho isso.
Ninguém nunca me ensinou isso, entendeu? Então, lá nesse site do Contos Acadêmicos, eles ensinam isso. Se você é muito jovem, por exemplo, você tem 14 anos, 15 anos, você quer começar uma vida de estudos, comece pela literatura. Então, eles têm lá a literatura Odisseia, eles têm Ilíada, começa por aí, entendeu? Depois é que você vai para essa lista de filosofia, tá bom? Eles também têm listas ordenadas de autores, né? Então, por exemplo, eles têm a lista só do Roger Scruton, só do Olavo de Carvalho, só do Edmund Burke, só enfim, eles têm a lista de alguns autores em separado, tá? Mas eles aconselham, e eu também aconselho por experiência, que você primeiro termine ao menos os prolegômenos antes de entrar numa lista de determinados autores. Existem autores que são muito densos, muito profundos. O próprio professor Olavo é um homem muito denso, muito profundo. Antes de você começar a ler outras obras do Olavo que não seja o mínimo, seria importante você pelo menos terminar essa lista, tá? Terminar essa lista aqui. O mínimo, eu nem condeno quem lê o mínimo primeiro, porque o mínimo é um livro mais fácil, é realmente um livro que o Felipe Moura Brasil, quando tinha o Tico e o Teco funcionando na cabeça, que hoje ele não tem mais, né? Quando o Felipe Moura Brasil tinha os 2 neurônios funcionando, ele teve a ideia de coletar artigos do professor Olavo, artigos de jornal e etc., colunas do professor Olavo. Então ele, para falar para o povão, o professor Olavo usou uma linguagem um pouco mais simples, então dá para você entender. Então o mínimo é um livro que a parte dá para você entender, né? Prolegômenos é um nome difícil. Eu não consigo falar assim, sem ler no papel. Eu tenho que pegar e ler prolegômenos. Eu não aprendi a falar sem ler. É realmente difícil. É realmente complicado falar. Mas prolegômenos significa primeiro, tá? Prolegômeno é primeiro. Então, a primeira coisa que você tem que ler é essa lista que eles fizeram. Dani, é obrigatório? Não é obrigatório, é aconselhável. Por experiência deles e minha também, é melhor que você siga essa lista, tá? E eu achei que a melhor coisa que eles fizeram foi ter colocado esse livro do Sertilanges no topo da lista. Como eu falei, esse livro não é só para a vida intelectual, mas é para a vida toda. Eu vou ler aqui algumas frases do Sertilanges que não tem nada a ver com vida intelectual, e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Vamos lá. Ele fala que ele tem muitos conselhos. Ele tem muitos conselhos. Vamos ver aqui. Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, rejeitando um apelo sagrado. Ele fala muito bem. Tudo bem, seu Sepúlveda. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, tá bom? Beijo. Beijo pro senhor. Ai, gente, eu amo seu Sepúlveda. Amo seu Sepúlveda demais. Tem outros trechos do livro que ele fala, por exemplo, do tempo de estudos, né? Como eu falei, as pessoas pensam que é você sentar o dia inteiro na sala e estudar. O professor Olavo fala de mais ou menos 3 horas de estudo. O Sertilanges, ele já fala assim, o tempo que você tem é esse tempo que você tem que aproveitar. Ah, eu tenho 1 hora. Eu tenho um intervalo do meu almoço. Porque tem gente que pensa assim, minha vida é muito corrida. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo. Não, o tempo que você tem é o tempo que você tem que aproveitar. E é aquele tempo que você tem que se dedicar. Entendeu? Então, por exemplo, o Sertilanges, ele fala do tempo, né? Para quem tem pouco tempo.
Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que desaltera e dá ainda mais sede. Ele fala muito sobre isso aqui nesse livro. Ele fala, por exemplo, que a gente precisa orar. Pois é, ele fala que a gente precisa orar. Sertilanges, ele fala que um intelectual, uma pessoa que não tem uma vida de oração, é uma pessoa que não consegue se dedicar muito. É lógico, por ele ser padre, ele vai falar numa linguagem cristã e tudo mais. Mas isso que ele fala sobre a vida de oração, quando eu me deparei com isso aqui, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca tinha visto ninguém falar dessa maneira. Eu não tinha visto nenhum intelectual, senão o professor Olavo, eu não tinha visto ninguém falar dessa maneira. Que a vida intelectual junto com a oração, com a dedicação a Deus, são coisas que caminham juntas. São coisas que andam juntas. Porque Deus é que dá a luz, a sabedoria, é que dá a direção, é que ensina, né? E eu fiquei surpresa quando eu li isso aqui, nesse livro, A Vida Intelectual. Fiquei surpresa. Ele fala muito sobre isso. Outra coisa que o Sertilanges ele fala é com relação à saúde. Ele fala que existem pessoas que de tanto estudar, ficaram doentes. E ele diz assim, isso não compensa. Eu tô parafraseando, tá? Eu não tô usando as mesmíssimas palavras, porque senão eu ia ter que ficar aqui procurando frases o tempo inteiro. Aliás, eu já prometi resenha desse livro. Eu prometo que eu vou fazer. Está prometido, eu vou cumprir, tá? Tá prometida a resenha desse livro aqui, eu vou fazer, tá bom? O Sertilanges, ele fala que existiram intelectuais que ficaram doentes de tanto estudar, de tanto ficarem enclausurados estudando e tal, e acabaram ficando doentes. Então ele fala, se alimente bem, tenha um sono tranquilo, procure dormir bem, procure se alimentar bem, especialmente pela manhã, tenha uma vida saudável. Então ele fala assim, não tenha vícios, evite os vícios, os vícios corrompem. Ele fala muito sobre isso, os vícios eles não são bons para quem quer uma vida de estudos, para quem quer uma vida intelectual, para quem quer se dedicar. Tire os vícios da sua vida. E aí vício pode ser qualquer coisa, né? Tire os vícios da sua vida, eles cegam, eles não trazem nada de bom, te desvirtuam, te distraem. Os vícios são distrações no meio do caminho. O Sertilanges fala muito isso. Uma outra coisa que... Aqui, ó, o que eu falei pra vocês sobre a pessoa que se enclausura pra estudar e acha que não precisa fazer mais nada na vida. O Sertilanges, ele fala assim, acabei de achar essa frase aqui sem pretensão, não tava nem procurando. Há outros deveres humanos além do estudo. Um pároco de aldeia que se dedica a seus paroquianos, um médico que negligencia a ciência para prestar socorros urgentes, um filho que exerce um ofício para ajudar sua família e renuncia assim uma ampla cultura, não profanam de maneira alguma o seu gênio interior. Prestam homenagem a esse verdadeiro que é, com o bem, um só e mesmo ser. Se agissem de outra forma, ofenderiam tanto a verdade quanto a virtude, pois por um desvio colocariam a verdade viva contra si mesma. Então ele está explicando que ter uma vida de estudos é importante, mas existem coisas no nosso dia a dia que também são importantes, né? Por exemplo, eu tenho a minha casa, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, entendeu? Então, por exemplo, tem vezes que eu nem faço nada aqui com vocês, porque eu tô fazendo alguma coisa. Porque que adianta? Eu largo tudo aqui, fico o dia inteiro aqui com vocês. Por mais que eu quisesse, não tem como. Não tem como eu fazer isso. Eu tenho outras coisas pra fazer,
né? Eu tenho outros deveres. Eu tenho outros deveres a fazer. Um desses deveres é estudar. Mas eu tenho outros deveres. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar e outras coisas. Eu também faço minha atividade física, faço caminhada. Então, o tempo que eu tiro pra mim, pra cuidar da minha saúde e tal. Eu fazendo essas outras coisas, eu não estou negligenciando. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Enfim. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos lá. Eu falei pra vocês sobre a conciliação entre a vida de estudos e oração. E tem um trecho aqui do Sertilanges que achei também por acaso. Estudar tanto que se deixe de rezar, de se recolher, que não se leia mais a palavra sagrada, nem as palavras dos santos, nem a das grandes almas. Estudar tanto que se esqueça de si mesmo, e que de tão concentrado nos objetos de estudo se negligencie o hóspede interior, é um abuso e uma trapaça. Supor que assim haverá maior progresso e que se produzirá mais, é achar que o riacho fluirá melhor se lhe secarmos a fonte. Sertilanges, ele fala nessa obra que a fonte é Deus. Sertilanges, ele fala aqui nessa obra que a fonte é Deus, a fonte da sabedoria, do entendimento, a verdade. Volta e meia ele cita versículos bíblicos, ele cita muito também São Tomás de Aquino. Ele cita muito São Tomás de Aquino nessa obra, muito, muito. Santo Agostinho, mas principalmente São Tomás. Aqui nesse livro. E é muito, muito interessante. Primeiro, não tenha vergonha de se preocupar com a saúde. Lembra que eu falei agora pra vocês? Né? Vários intelectuais ficaram doentes de tanto estudar, de tanto... Enfim. Ele cita isso aqui. Quem é guloso, preguiçoso, escravo do travesseiro e da mesa. Quem abusa do vinho, do álcool, do tabaco. Quem se esquece de si mesmo nas excitações malsãs, em hábitos a um só tempo delibitantes e enervantes, em pecados mais ou menos perdoados periodicamente, mas cujos efeitos permanecem, como conseguirá praticar a higiene cuja necessidade acabamos de expor? Aí ele fala aqui, a disciplina do corpo e sua mortificação, aliadas aos cuidados que lhes são necessários, dos quais elas são a melhor parte. Essa é, trabalhadores cristãos e, sobretudo, vocês jovens, uma das mais preciosas salvaguardas do seu futuro. Ele fala muito para os jovens, muito. Nessa obra, ele é dividida em alguns capítulos. A vocação intelectual, as virtudes de um intelectual cristão, a organização da vida, o tempo do trabalho, o campo de trabalho, o espírito de trabalho, a preparação do trabalho, o trabalho criador, o trabalho e o homem. Então ele vai desde o início. Ele fala assim que primeiro você precisa da vocação, depois você precisa de uma disciplina, você segue essa disciplina, você segue uma vida de estudos, e depois de ler, de estudar, de ter uma vida disciplinar, você começa a produzir. Ou seja, você começa também a criar literatura. Ele fala isso mais pro final. E ele ensina como que você pode escrever. É muito interessante. Ele ensina como que você pode escrever. Ele fala assim, cuidado, você vai falar para as pessoas. Fale desse jeito, dessa forma, de modo que as pessoas entendam. E blá blá blá, e não sei o que, não, use fontes. E não sei o que. Ele fala de um jeito muito interessante, o Sertilanges. Isso porque esse livro foi escrito em 1900 e... Deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho. Ai, meu pai. Esse livro foi escrito... Foi publicado em 1921. Pra você ver, é tão atual... O livro publicado em 1921.
Agora eu vou ensinar pra vocês, eu vou explicar pra vocês o que que eu faço, agora que a gente já viu o livro. Recomendo, tá? Tem na livraria do Lilo, lilobookstore.com.br. Já vou começar a fazer propaganda da livraria do meu amigo. Vamos lá. Depois de explicar pra vocês o que que tem aqui, mais ou menos, é um livro muito bom. Eu vou explicar pra vocês como que eu faço pra estudar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, não tenha medo de riscar os livros. Ai, Dani, dá pena, dá. Eu sei que dá pena. Eu sei que dá um dó danado. Eu sei que você fica com a alma assim, meu Deus, eu tô riscando meu livro. Não tenha medo de riscar os livros, tá? Não tenha medo. Tem várias anotações minhas aqui, ó. Várias. Tem páginas que são muito rabiscadas, muito, ó. Tem setinhas, tem risquinhos, tem não sei o que, tem muitas coisas. Não tenha medo de riscar, de sublinhar, destacar qualquer coisa aqui, ó. Não tenha medo de fazer isso, tá? A segunda coisa, se você puder, tenha esses marcadores, Manu, de lápis, né, Dani? Sim, de lápis. Não risque a caneta. Não use marcador de texto. Não use marcador de texto nos seus livros. Não use, tá? Não use marcador de texto. Essa dica foi a Ana Caroline Campanolo quem deu num vídeo dela sobre como organizar os estudos, alguma coisa do tipo. Eu tenho marca-texto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tenho... Acho que são só esses, né? Eu tenho marcador de texto. Tenho 3 marcadores de texto. Mas eu só uso... Eu não uso em livro. Eu não uso em livro, tá? No de livros não se usa marcador de texto, tá? Por quê? O marcador de texto, depois de um tempo, aquela tinta some. Desaparece. E deixa seu livro feio, tá? Eu vou pegar aqui um livro que eu tenho, que eu usei muito marcador de texto nele, que é esse livro aqui do Aristóteles, Política de Aristóteles. Um livro muito bom, por sinal. Aqui, ó. Eu usei muito marcador de texto nesse livro. Só que, olha aqui, como é que o amarelo... Ele já tá ficando uma cor estranha. Ele já tá ficando assim, já tá indo pra um laranja. E aí depois, com o passar dos anos, isso aqui some, tá? A Ana Caroline mostrou no vídeo dela os livros mais antigos que ela usava marcador de texto, que realmente as páginas ficavam feias. Entendeu? Não fica mais aquela cor, né? Fica um tom esquisito. Fica um tom estranho, um tom esquisito, tá? Não use marcador de texto nos seus livros. Esse daqui é um livro que eu comprei antes, até... Foi antes do ano passado, não lembro. Cheguei a usar na faculdade de Direito, mas não terminei nem o semestre, né? Então tá bom. Vamos lá. Riscar os livros de lápis ou lápis de cor. Ah, Dani, eu quero destacar um pedaço de cor. Não use marca-texto. Tchau, marca-texto. Use lápis de cor. Use lápis de cor das cores do marca-texto. Tá? Use lápis de cor das cores do marca-texto. Tá? Lápis de cor. Tá? Porque a cor não vai sair, não vai estragar seu livro, não vai desbotar nem nada. Lápis, como eu falei, né? Lápis. Existem alguns lápis que, por serem de uma qualidade inferior, eles ficam muito clarinhos. E às vezes não dá pra enxergar direito, ou então apaga e tudo mais. O que que eu tenho? Eu tenho uma lapiseira. Que é de grafite 2.0.
tá? Essa lapiseira de grafite 2.0 é excelente, porque fica mais... é um grafite mais forte, tá? Vou só escrever aqui, vou só fazer um exemplo com vocês. Só fazer um exemplo aqui pra vocês. Eu escrevi meu nome 2 vezes. Aqui em cima eu escrevi com esse lápis comum, tá? É um lápis da Faber-Castell, inclusive. Aqui, ó. Aqui embaixo eu escrevi com a lapiseira. Então, olha a diferença. Aqui em cima eu escrevi de lápis e embaixo com a lapiseira. O grafite 2.0 é ótimo para você grifar os textos, sublinhar os textos e também escrever no seu caderno. O caderno eu vou falar já já. Com relação a essas tirinhas aqui coloridas, eu vi uma menina fã da Ana Caroline que fez no livro dela, nesse livro aqui da Ana, o que essa menina fez? Ela fez um índice com as cores. Eu copiei essa ideia, eu achei sensacional e eu copiei essa ideia. Então eu uso tanto nesse livro da Vida Intelectual um índice de cores, como aqui no livro da Ana eu também uso o índice de cores. Então, por exemplo, aqui no livro do Sertilanges, todas as tirinhas em azul são frases do Sertilanges, tá? Todas as tirinhas em rosa, como ele cita muito São Tomás de Aquino nesse livro, todas as tirinhas rosa que estão grudadas aqui são frases só de São Tomás de Aquino. Então, se eu quiser achar uma frase do São Tomás de Aquino nesse livro do Sertilanges, eu já vou logo nas tirinhas rosa, tá? Tirinhas amarelas, eu botei orientações. Por quê? Aquelas coisas que ele fala, cuide da saúde, e outras coisas, outras orientações do Sertilanges, eu coloquei tudo de amarelo. Então, quando eu quero procurar aqui no livro do Sertilanges uma orientação que ele tenha dado, né, alguma dica que ele tenha dado, eu já vou logo na tirinha amarela. E aqui são outras citações. Ele também cita outros autores, tá? O Sertilanges, ele cita outros autores, assim como a Ana também cita outros autores, tá? Então aqui, se eu quiser uma citação de um outro autor que não seja São Tomás, eu vou na tirinha verde, tá bom? Por isso que tem essas tirinhas coloridas aqui, tá? No livro da Ana, eu fiz a mesma coisa. Todas as citações em rosa são as citações da Ana. Então, tudo que foi a Ana que escreveu, a Ana que disse, tá em rosa. Aqui em azul, eu coloquei Bernardo Kister, porque esse livro foi prefaciado pelo Bernardo. E ele falou tantas coisas interessantes que eu achei legal colocar ele aqui também nesse índice que eu fiz, tá? Então, todas as citações em azul são citações que estão no prefácio que foi escrito pelo Bernardo Kister, tá? Então, por exemplo, o Bernardo, ele fez uma citação aqui no livro da Ana. As mulheres acharam que para ser livres e iguais precisavam fazer as mesmas coisas que os homens. Bernardo escreveu isso, né? Baseado na pesquisa e tudo mais que a Ana escreveu e tudo, ele colocou isso aqui. Essa é uma frase do Bernardo. Então eu coloquei a tirinha azul aqui, entendeu? Sublinhei a lápis, tá? E coloquei a tirinha, tá bom? Aqui no livro da Ana, todas as frases de feministas, todas as citações de feministas estão em laranja, com esse adesivo laranja, que são esses marcadores aqui, tá? É isso aqui, ó. Esse aqui tá até com preço ainda. Notas adesivas, tá? São esses marcadorzinhos. Tem uns que tem formato de setinha,
Enfim, tem um mais bonitinho que o outro. Mas se você quiser um simplesinho, esse daqui te satisfaz as suas necessidades. Então, a tirinha laranja, no caso, aqui, só citações de feministas, outras citações em amarelo, tá? Então, citações de outros autores, de pesquisadores, de outras pessoas que a Ana colocou aqui, eu coloquei em amarelo, tá? Uma dica também que a Ana deu, que eu achei muito interessante. Quando eu comecei a ler o livro do Sertilanges, as primeiras sublinhadas, vamos dizer assim, que eu dei aqui, elas ficaram meio tortas. Então, por exemplo, essa daqui, esse sublinhado aqui, ele não tá retinho, ele tá meio torto. Tá meio torto. Ó, aqui, por exemplo, uma outra dica que a Ana deu. Às vezes às vezes é um parágrafo inteiro que te chama atenção. Aí você sublinha o parágrafo todo, não precisa. É só você fazer o colchete. Só que vocês estão vendo que tá meio tortinho, né, o colchete. Aí a Ana deu a dica. Tenha um marcador de livro no seu livro. Porque por mais que você use a orelha, para marcar o livro, para marcar a página, você usa o marcador de livro para sublinhar. Então você bota o marcador assim e sublinha, e vai sublinhando. Entendeu? Aí não fica torto. Só depois com a Ana que eu aprendi isso. E eu achei muito interessante. Porque eu pensava assim, poxa, você já tem a orelha, não precisa de marcador. E quando eu comecei a sublinhar o livro do Sertilanges, ficou tudo torto, né? E assim você deixa o seu material mais organizadinho, né? Suas linhas mais traçadinhas, bonitinhas, tá bom? Uma outra coisa importante. Isso serve para memorização, tá? Serve para memorização. Cadernos, tá? Cada livro que você for estudar, tenha um caderninho desse. Simplesinho mesmo, tá? Simplesinho mesmo. Mas para cada livro que você for estudar, tenha um caderninho desse, tá? Pequenininho mesmo. A Ana, ela tem cadernos grandes que ela usa por ano. Então, assim, o ano que ela leu, aí todos os livros que ela leu naquele ano, todas as anotações estão naquele caderno. Pra mim, ficaria confuso deveras, tá? Isso pra mim. Então, eu adaptei para mim a questão do caderno usando um caderno pequeno desse, tá? Esse caderno pequenininho mesmo, tá? Esse daqui é o do Sertilanges, que eu escrevi de lápis. Aí você pode escrever de lápis ou de caneta no caderno. Aí é o que você achar melhor pra você, tá? Mas o caderno, junto com o livro, ajuda na memorização, tá? Você pode escrever no caderno tanto o que você entendeu daquela frase que você sublinhou, como você pode escrever a própria frase, sem problema. O caderno é um auxiliador para você memorizar o conteúdo. Você não vai memorizar o livro inteiro na sua cabeça, é impossível, né? É impossível, não dá, não tem como. Então o caderno te auxilia nisso, tá? Às vezes você nem precisa abrir o livro para procurar qualquer coisa. Às vezes você vai no próprio caderninho e você acha, porque você passou para cá, você escreveu aqui, né? E tá bem mais resumidinho do que se você fosse procurar no livro, tá? Esse é o caderno que eu uso para estudar o Sertilanges. Esse é o caderno que eu uso para estudar o livro da Ana. Esse é o caderno que eu uso para estudar o livro da Ana. Esse livro da Ana eu já escrevi de lápis, ou de caneta. O livro da Ana eu já escrevi de caneta, porque como tem muita coisa para adotar, muitos dados históricos, e blá blá blá, não sei o que, aí eu optei por escrever de caneta, e aí eu coloco cores diferentes. Coisa de menina, né?
Coisas de menina. Eu já escrevo assim com cores diferentes. Já coloco cores diferentes. Citações eu já coloco de outra cor. Coisas de menina, né? Coisas de feminina, né? Coisas femininas, né? Mas se bem que você é homem, se você quiser escrever de uma outra cor só pra você achar, né? A frase, escreve de outra cor, ué. Aí não tem problema nenhum, tá? Eu acho que eu tinha, não sei se eu tinha mais alguma coisa. Horários. Horários para estudar. Muitas pessoas têm o horário da manhã livre, muitas pessoas têm o horário da noite livre. A maioria das pessoas, eu acredito, que tem o horário da noite livre. Mas às vezes você tem um horário durante o dia, que ao invés de você estar estudando, você está vendo Big Brother. Eu acho que ninguém aqui me segue ver Big Brother, né? Tomara, né? Tomara que ninguém aqui que me seja. Eu já tô com 1.010 seguidores aqui. Espero que nenhum de vocês veja Big Brother. Em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus, tá? Eu espero. Então, abdica desse tempo. Abre mão de estar vendo bobagem, né? Pra estudar um pouquinho. O pessoal do Contra os Acadêmicos dá a dica de 30 páginas por dia. De ler 30 páginas por dia. No início, parece uma tortura você ler 30 páginas por dia. No início parece Parece que você vai morrer, né? Mas depois você vai acostumando. Tanto que tem vários relatos na própria página do Contra os Acadêmicos de pessoas que falam assim: eu li 35, 40 páginas e eu nem senti. Passou o tempo voando, eu nem senti, né? As 30 páginas equivalem mais ou menos a 2 horas, né? O Sertilanges, ele fala de 2 horas. O professor Olavo fala de 3 horas, tá? Tanto que o professor Olavo, ele disse que assim, existem estudos que falam assim, que você passou desse tempo de 3 horas, o teu cérebro, ele já não absorve mais nada. Tipo, dá uma pane, né? Um limite. Então, não sobrecarregue muito o seu cérebro, né? O tempo que você tiver, leia. Eu vi um relato no próprio perfil do Contra os Acadêmicos aqui, de um médico que postou esse livro aqui, e ele falou assim, entre um paciente e outro, aí tava a foto do livro, né? Porque ele realmente não tem tempo, é um médico, às vezes fica de plantão, né? Se não for um clínico que atenda em horários, né? Às vezes é um plantonista. Então, no tempo que ele tem livre, ele dá uma lida, entendeu? Isso não vai fazer mal, muito pelo contrário. O tempo que você tem livre é o tempo que você tem que aproveitar e se dedicar, entendeu? E se esmerar naquilo. Às vezes o seu tempo é curto, mas naquele tempo você pode ter um pouquinho mais de afinco. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Dani, por que você está falando essas coisas? Por que você está dizendo isso? Porque eu acho assim, como eu falei no início da live, a gente já passou do tempo, a gente já, sabe, a gente precisa de uma comida mais sólida, né? Como diz a própria Bíblia, a gente já passou do período do leite, a gente já precisa de um material mais sólido, né? Eu vejo o pessoal, por exemplo, discutindo coisas no Twitter, só jogando assim, vai pra Cuba, esquerdista. Mas o aborto não sei o que, vai pra Cuba, esquerdista. A pessoa não consegue devolver argumentos de por que o aborto é ruim, de por que o feminismo é ruim, de por que o socialismo é ruim. A pessoa não consegue devolver com argumentos, ela só devolve o vai pra Cuba, esquerdista. Isso não é argumento. Por mais que às vezes você fique com uma raiva e você queira realmente mandar todo mundo para Cuba, isso não é argumento. Argumento é você explicar, olha, o aborto não faz bem porque tantos por cento de mulheres desenvolvem depressão, tantos por cento de mulheres desenvolvem câncer de mama. Isso é argumento.
tantos por cento de mulheres tentam suicídio, tantos por cento de mulheres acontece isso. Mas como que você vai chegar nisso? Só estudando. Não é dizendo vá para Cuba esquerdista. Por mais raiva que a gente tem e vontade que a gente tem de fazer isso, isso não é argumento. Entendeu? Isso não é argumento. Argumento é você explicar. O aborto faz mal por isso. O socialismo não funcionou por isso. Por exemplo, um dos últimos podcasts que eu gravei, eu expliquei que um dos mantras feministas é satanista. Aquele, o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. O você faz o que você quiser, o faz o que tu queres. Isso é lei de Telema, Aleister Crowley. As pessoas não sabem disso. Então vem as feministas e falam assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, se eu quiser abortar, não sei o que. Mal sabem elas que isso é mantra satânico. Mal sabem as esquerdistas que isso é mantra satanista. Mas como que você vai chegar a essa conclusão? Só estudando. Só lendo, só estudando. Isso aqui é o start, tá? Isso aqui é o start. Isso aqui que eu tô falando com vocês, o que eu tô fazendo com vocês, é um start para quem quer começar uma vida de estudos, uma vida intelectual, tá bom? Uma coisa que o Contra os Acadêmicos fala para encerrar é: não discuta política, não discuta ideologias, estude na maciota, na surdina. Esse é um problema muito grande que a gente da direita tem. Tudo a gente acha que tem que discutir, debater, falar e não sei o quê. É um problema muito sério que a gente tem. A gente não consegue ficar quieto. Principalmente questão na escola, universidade, essas coisas. É meio complicado isso pra gente. Mas a gente precisa aprender a se dominar. E ficar quieto quando tem que ficar quieto. Mas quando for pra gente falar, a gente não falar bobagem. Porque do que adianta a gente falar, abrir a boca, discutir, se for pra falar coisas sem fundamento, sem argumento, sem nada. Discursos vazios. Tá escrito em Jó, assim, gritos vazios Deus não ouve. Se nem Deus ouve gritos vazios, que são um esquerdista quando você fala, vá pra Cuba. Espero que vocês tenham entendido isso, né? O quão que é importante. Dani, você acha que todo mundo vai virar Olavo de Carvalho? Não. Infelizmente, eu acho que nem todo mundo vai virar Olavo de Carvalho. Aliás, eu acho que as pessoas estão muito longe de se tornar a poeira do sapato do professor Olavo de Carvalho, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Não tô fazendo uma proposta aqui para que a gente seja Olavo de Carvalho. Mas eu acho pra mim que pra mim não dá. Eu não consigo chegar no nível do homem. Eu não consigo. Tô sendo sincera, eu acho que eu não consigo. Mas eu também não posso assinar um atestado de burrice. Eu preciso ter uma base. Eu preciso estudar. Só comunismo, o professor Olavo estudou 50 anos. Só comunismo. Só isso. Só o comunismo ele estudou 50 anos. Só o comunismo. E o homem tem 70 e alguma coisa. Então, é um terreno árido, difícil, mas que traz resultados maravilhosos. Uma outra coisa que o Sertilanges fala, que eu esqueci de falar aqui, tem muita gente da direita que se veste com a capa de conservadorismo para te vender coisas. Mas ele não quer, a pessoa não... Eu não vou citar nomes aqui, tá? Muito cuidado. Às vezes a pessoa quer te vender coisas, mas ela não quer te passar conhecimento, ela só quer te vender. Ela só quer vender coisas pra você. Seja curso, seja material, camisa, caneca, não sei o quê. Às vezes a pessoa não quer passar conhecimento pra você, ela só quer vender, mais nada.
Sertilanges, ele tem uma frase maravilhosa que quando eu descobri, eu jogo na cara de todo mundo da direita que vem com esse papinho de... Ah, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Todo mundo da direita que vem com esse papinho de... Ah, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu jogo logo a frase do Sertilanges na cara. Deixa eu achar aqui. Guardem essa frase do Sertilanges. E... toda vez que vocês precisarem, usem-na. Como se fosse uma carta do Yu-Gi-Oh! Sei lá. Não sei. Sei lá. Usem essa carta. O sacerdote tem direito a viver do altar. E o homem de estudos da sua obra. Mas não se reza a missa por dinheiro. E não se deve, por dinheiro, pensar e produzir. Uma coisa é você produzir alguma coisa e você tem direito de ganhar alguma coisa daquilo ali. Você tem direito. Se eu escrevi um livro, eu tenho direito de vender. Se eu escrevo um livro, tenho direito de vender aquele livro. Agora, quando se trata de vida de estudos, de vida intelectual, quando se trata de conservadorismo e coisas desse jaez, a gente não deve só pensar no dinheiro. E eu vejo muita gente da direita só pensando no dinheiro. Eu vejo muita gente de direita que se vendeu a Mamon por causa de dinheiro. Eu vejo muita gente da direita que se vendeu. Que literalmente vendeu a alma ao diabo. Só para ganhar dinheiro. E eu tenho uma pena dessas pessoas. Eu tenho uma pena dessas pessoas. Porque se o seu objetivo dentro da direita é só ganhar dinheiro, só, única e exclusivamente, você não tem nada mais para oferecer além de dinheiro, além de querer dinheiro, você vai enjoar disso. Porque você não vai ter sentido, você não vai ver sentido em nada disso. Não vai ter um fim em si mesmo. Você vai ficar o tempo todo querendo dinheiro, isso não vai te satisfazer. Você vai ficar enjoado e você vai mudar o seu nicho. Você vai mudar o seu foco. Ah, eu não quero mais investir aqui na direita porque eu tô enjoado. Porque esse não é o seu ideal. Não é uma coisa que você quer pra você. Não é uma coisa que você deseja. Não é conhecimento que você quer passar pros outros. Você só quer explorar as pessoas. Isso é muito errado. E eu vejo tanta gente na direita fazendo isso que me dá pena. Vejo muita gente na direita fazendo isso. Cursos que te cobram às vezes o olho da cara, às vezes nem tanto, mas o único objetivo é ganhar dinheiro. Não tem mais nada além disso. Eu, quando comecei essa coisa de fazer live, de fazer vídeo, de fazer não sei o que e tudo mais, eu nunca pensei no dinheiro. Até hoje eu não vi dinheiro voltando pra mim. Meu canal é monetizado. Demorei muito pra monetizar meu canal. As pessoas ficavam me mandando mensagem, meus amigos, as pessoas assim, Dani, monetiza. Aí eu monetizei. Até hoje eu não vi a cor do dinheiro do YouTube. Vocês acham que eu tô ligando pra isso? Ai, meu canal! Que nem um monte de gente aí ficar chorando porque o canal é desmonetizado. O canal da pessoa caiu. Ai, meu Deus, acabou o meu mundo. O YouTube está me perseguindo. O YouTube também me persegue. Eu levo bandeirada amarela o tempo todo. Tô nem aí. Tô nem aí. Se por acaso acontecer de eu ganhar dinheiro, vai ser consequência. Mas eu, quando comecei isso aqui, fazendo lives, fazendo vídeo e depois o podcast e tudo mais, eu não comecei com o objetivo de ganhar dinheiro. E o meu objetivo continua não sendo ganhar dinheiro. Meu objetivo continua sendo dividir com as pessoas, alertar as pessoas de determinadas coisas e dividir com as pessoas aquilo que eu tenho. Este é o meu objetivo. Muitas pessoas não pensam assim. Só pensam em mamão. E aí realmente fica muito difícil. O Deus dessas pessoas não é o Deus do cristianismo, não é Jesus.
é mamão. Aí realmente fica bravo mesmo de fazer alguma coisa. Aí realmente fica muito difícil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou deixar ela salva aqui. E se tudo der certo, eu coloco essa live lá no YouTube. Tá bom? Eu prometo fazer resenha desse livro. Já tá mais do que prometido. Eu vou fazer resenha desse livro pra vocês. Tá bom? E dos outros livros que eu começar a ler, eu quero fazer resenhas. Eu gosto muito de ler, então eu quero fazer resenhas. Eu quero dividir com vocês algumas coisas. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Um beijo pra todo mundo que ficou até agora. Manu, Sou Sepúlveda, Direita Minas, Molina, Aleph, eu nunca sei pronunciar o nome dele, Lúcio. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada por terem ficado aqui na live, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.